Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Ora viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados, aqui na Rádio União, a nossa voz, radiounião.pt, e também um abraço muito especial aos ouvintes da Antena Minho de Braga, com quem o programa Domingos aos Sábados transmite também aqui na Rádio União a nossa voz, juntamente com os colegas da Antena Minho. Saúdo-vos o Domingos Silva, a técnica é do Vítor Esteves, que comanda esta emissão. Hoje tenho o privilégio e o gosto também de ter no meu programa Domingos aos Sábados aqui na Rádio União a nossa voz e na Antena Minho, um homem que todos conhecem, um homem que não precisa muito de apresentação. Foi um homem que foi presidente da Junta de São Vítor, foi vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, foi deputado da Assembleia da República pelo Partido Social Democrata, é atualmente o presidente da Comissão de Festas de São João de Braga há 7 anos, tem 67 anos de idade, fez em maio, e chama-se Firmino Marques. É um gosto recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo à Rádio União a nossa voz e também à Antena Minho, e dizer-lhe que é sempre uma satisfação primeiro estarmos juntos, já nos conhecemos há uns aninhos bons, e é sempre um gosto ter ilustres figuras aqui no meu programa. Muito obrigado por ter vindo, meu caro. Muito obrigado, eu que agradeço ao Domingos, já nos conhecemos realmente há bastantes anos. Saúdo no Domingos todos os ouvintes da Rádio União a nossa voz. Quem nos está a ouvir, sintam-se efusivamente cumprimentados. Estou num programa que qualquer cidadão gostaria de estar, sabendo das valências do Domingos Silva, da sua capacidade de trabalho e do seu impacto na comunidade. É um programa que naturalmente terá muitos ouvintes e para mim é um gosto poder estar cá consigo a partilhar, claro, com a Rádio partilhar União uns minutos. E a Antena Minho, que o Firmino também conhece bem. Eu conheço, são duas boas rádios, cada uma à sua medida, mas sim, mas de unidas, facto, unidas. Exatamente, unidas, é isso que importa, é unir. É isso que é importante. Dr. Firmino, nós hoje vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho de tudo um bocado que o meu amigo também fez no dia-a-dia e durante estes anos, que o meu amigo é uma figura ilustre da cidade de Braga. Toda a gente diz, quem não conhece Firmino Marques não conhece Braga. Foi presidente da Junta, o primeiro cargo foi na Junta de São Vítor? Em termos políticos, não foi exatamente o primeiro cargo. Eu, antes de ser presidente da Junta de Freguesia, fui membro da Assembleia de Freguesia durante vários mandatos, até que as pessoas decidiram apostar numa renovação que, quanto a mim, teve um impacto extraordinário, quer em Braga, no modo de fazer política e de se relacionar com os fregueses. A Junta de Freguesia trouxe muita inovação, o que me honra. Mas antes disso, eu logo após o 25 de Abril, com 18 anos, já participava eu diria que nas questões que dizem respeito à nossa terra, e comecei na Assembleia de Freguesia de São José de São Lázaro. Em termos de contributo para a vida pública, temos que ir um pouco mais atrás, e eu já com 16, 17 anos, no Liceu Nacional Sá de Miranda, agora Escola Secundária Sá de Miranda, uma escola de virtudes e de bons cidadãos. Eu tive o privilégio de poder viver intensamente o 25 de Abril e no movimento associativo, ter ocupado um cargo de grande responsabilidade na direção da Associação de Estudantes, que foi escolhida entre cerca de 16 listas que se colocaram a concurso, quer dizer, a submeter a votação para a escolha dos estudantes. Foi um momento de excepcional relevância e
de grande motivação para a participação cívica na vida política e pública. Estive 2 anos na Associação de Estudantes do Sá de Miranda e estivemos na gênese da criação do Encontro Nacional de Direções Associativas, os chamados ENDAs, que eu vinha encontrar mais tarde. Eu, como o Domingos Silva disse muito bem, estive na Assembleia da República na 14ª e 15ª legislatura, e na 14ª legislatura eu fui presidente da Comissão Parlamentar da Educação, Ciências e Juventude. E de facto tive o privilégio de falar deste tema do ENDA. O ENDA existe ainda, é exclusivo das direções associativas do ensino superior, mas naquele tempo, estamos a falar em 77, 78, o Liceu Nacional Sá de Miranda conseguiu colocar neste movimento também a sua voz para fazer, conjuntamente com outras direções associativas, um movimento de melhoria das escolas, de mais democracia e de mais participação cívica, o que de facto se veio a refletir no futuro, consolidando o Encontro Nacional das Direções Associativas, os chamadas ENDAs, como um movimento que é sempre ouvido para a implementação de políticas públicas para a área da educação. E depois teve então estas questões de a partir daí os cargos políticos. Pronto, depois, como já lhe disse, participei como membro de assembleias de freguesia, primeiro em São José de São Lázaro e depois em São Vítor. Em São Vítor foram 3 mandatos na Assembleia de Freguesia e depois 3 mandatos então como presidente da Junta de Freguesia. Foi uma experiência que eu reconheço que foi a que mais impacto teve na minha pessoa, de poder servir, de facto tendo poucos meios, mas reinventando muitas das vezes respostas que ajudavam as pessoas a consolidar os seus sonhos e as suas ambições. Mas também lhe deu experiência para quando assumiu a Câmara. Uma vice-presidência da Câmara de Braga não é fácil também. Pois, eu serei suspeito a falar sobre o assunto, mas de facto penso que teve algum impacto. Teve que ter, não é? O resultado que se conseguiu fazer em São Vítor, com a proximidade dos eleitores e daqueles que escolheram, dos responsáveis do Executivo e da Assembleia de Freguesia, foram anos de grande sucesso no que diz respeito à área da educação, à área cultural, aqui com muito ênfase, com muita qualidade. Eu penso que nós trouxemos para a vida cultural, eu diria que um movimento que a cidade de Braga e mesmo o seu concelho não tinham, ou tinham dificuldades numa participação alargada nessas atividades. Pese embora se tenham também registado marcas como a capital da juventude em Portugal, penso que em 2012, se a memória não me falha, e que também foi a abertura de outros caminhos, mas que na freguesia de São Vítor, quer na área da educação, como disse, na área cultural e de uma forma muito particular na área da intervenção social, na área da ação social, criaram-se estilos de governação que mais tarde vieram a ser reconhecidos por um suspeito primeiro-ministro que era de então, em 2008 e 2009, também se a memória não me falha, com o primeiro-ministro José Sócrates, viemos a ser distinguidos como a melhor autarquia para a modernização administrativa em 2008 e 2009. Há um reconhecimento de que tudo é possível desde que haja vontade e em que as pessoas de facto estejam sempre em primeiro lugar. E foi isso que se fez e que se veio a refletir, de facto, depois, não podendo continuar no cargo de presidente da Junta de Freguesia, veio o convite do meu amigo, que também já tinha ido a eleições por 2 vezes, mas à terceira conseguiu finalmente. Terminámos um ciclo de 37 anos e eu tive a honra de poder participar na equipa que ele constituiu e que tão bons resultados deu para a cidade, para o concelho e para o nosso país também. Ricardo Rio, que já esteve neste programa também. Exatamente. Ele mereceria muito mais do que eu estar aqui. Eu reconheço nele um homem muito dinâmico, sério,
e volto a referir, sério, e que sempre serviu os interesses do nosso concelho e da nossa região e sobretudo do nosso país. Firmino, depois esteve durante 6 anos, como me disse, na Câmara de Braga, onde tinha também vários pelouros, não é? Na área social também. Depois, uma ida para Lisboa. Como é que o Firmino encarou isso na altura? Olha, eu diria com um interesse realmente que eu pensaria que não estava ao meu alcance quando surgiu o convite, o trabalho mais frutuoso e de impacto para a minha personalidade, para a constituição da minha pessoa como homem, como político e como cidadão, foi de facto a experiência autárquica a nível de freguesia. Mas o trabalho que desenvolvemos na Assembleia. O trabalho que desenvolvemos antes de chegar à Assembleia, há um percurso que desemboca sem que eu tivesse perspectiva não? Que isso poderia acontecer, num trabalho que foi feito a nível de base, primeiro na Junta de Freguesia, depois na Câmara. Começou em baixo e foi assim. Deixe-me dizer-lhe que antes de chegar à Assembleia da República, eu tive no primeiro mandato enquanto responsável da Câmara Municipal, como vereador e vice-presidente, como disse o Domingos e muito bem. Eu fui responsável, se a memória não me atraiçoar, dos pelouros que lhe vou dizer. Proteção Civil que na prática não existia em Braga e que se constituiu a partir desse momento, com uma colaboração cívica e de grande interesse do comandante Mota Gonçalves, meu amigo pessoal e que foi durante muitos anos comandante da GNR do Distrito de Braga, que me ajudou ex gracias, portanto gratuitamente, como voluntário a constituir a proteção civil que temos hoje no município e que é de facto uma estrutura indispensável para a vida da cidade e do concelho. Hoje tem mais de 17 funcionários, na altura não tinha um funcionário a não ser um que estava ligado em termos de hierarquia e era responsável pela zona da floresta do nosso concelho. Portanto, foi de um impacto enorme. Mas tive responsabilidades já para além da Proteção Civil, dos bombeiros sapadores, da Polícia Municipal, tive das freguesias, onde se investiu num trabalho de enormíssima responsabilidade e cumplicidade com os autarcas locais, o que resultou, de facto, no aumento no segundo mandato de 6 para 7 vereadores. O trabalho que se fez de forma conjunta, eu estou aqui a dar alguns itens daquilo que fui ajudando a fazer, mas nas freguesias foi importantíssimo. Tive a responsabilidade também do cemitério, das obras municipais e penso que eu cheguei para as encomendas, mas as encomendas de facto eram muitas, variáveis, para além da ação social, onde foi feito um trabalho notável de desenvolvimento e implementação do Conselho Local da Ação Social, que se reinventou e se aproximou muito, coisa que não tinha sucedido até então. As pessoas passaram a conhecer-se, passaram a perceber que valências desenvolviam para servir as pessoas, servir os outros. Como sabe, na área da ação social e sobretudo no CLAS tem lugar todo o movimento associativo que o município agrega à sua volta, mas com um impacto notável, sobretudo das instituições de solidariedade social que substituem e estão à altura daquilo que fazem, muitas vezes, o próprio Estado. E foi na área da ação social também que se gerou um grande impacto com iniciativas inovadoras que vieram ajudar e muito a relação entre as pessoas, as instituições que representavam e até entre as instituições, criando um movimento de facto de inovação no Concelho de Braga, o que me orgulha muito pela colaboração que tive. Eu diria que com o único interesse de desenvolver a capacidade e as respostas em Braga na área da intervenção social. Foi fantástico, foi um movimento que
depois se veio a complementar com o convite que me foi feito por um amigo de infância, que conheço já antes do 25 de Abril, portanto, antes de ser inclusive dirigente associativo no Liceu Nacional Sá de Miranda, estávamos a falar de 76, 77, 78, eu antes de 74 já conhecia aquele que me fez o convite, que eu considerei irrecusável, que se chama... eu antes de dizer o nome diria que se perdeu um grande primeiro-ministro, mas as pessoas assim o quiseram e assim determinaram nas eleições ao qual ele se submeteu, que se chama Rui Rio. De facto, um cidadão de primeira, cujos objetivos estão sempre e muito em sintonia com aquilo que eu penso que se pode fazer na política, que é servir os outros, não se servindo. Foi um convite que o honrou bastante para a Assembleia. Um convite que me honrou e que só teve... Eu vou confessar ao Domingos, porque estou à vontade para o fazer. Eu recebi o convite no dia X e nem à minha família falei, porque esqueci o convite. Eu não queria deixar o trabalho que estava a fazer no segundo mandato da Câmara Municipal. Mas, de facto, só por insistência do meu amigo Rui Rio, que voltou a telefonar-me e a convidar-me a dizer que estava a falar a sério mesmo, que precisava da minha colaboração para a representação do Distrito de Braga. Só depois de me falar, eu diria que de me falar ao coração e em nome da nossa velha amizade, é que eu então conversei com a minha família, conversei naturalmente com uma pessoa que tinha que dar o aval para que esta situação se viesse a alterar, que se chama Ricardo Rio, como deve compreender. Eu não abandonaria o meu amigo Ricardo Rio por nada, a não ser que ele me dissesse, pá, vai, porque eu estou a citar aquilo que ele me disse. Se alguma vez pensaste em subir à Assembleia da República, aproveita a oportunidade, porque se calhar poderá a ocasião não surgir outras vezes. E de facto, depois de muito ponderar e dele me sossegar quanto à substituição da minha função na Câmara Municipal, é que eu aceitei e disse ao meu amigo Rui Rio que podia contar comigo, e estive com muito orgulho também a servir o país na Assembleia da República durante 2 mandatos. Eu sei que, e se eu mentir, diga-me, esteja à vontade, ainda trabalhou com a Gabriela Fonseca uns tempos. Claro, a Gabriela que eu conheço dos meus tempos de jovem, porque ela sempre também foi uma jovem muito ativa na juventude onde militávamos, na JSD, cada um à sua maneira. Eu ainda sou do tempo em que o Liceu Sá de Miranda era um liceu exclusivamente masculino, e portanto não frequentando o mesmo estabelecimento de ensino, andámos sempre sintonizados naquilo que íamos fazendo como intervenção cívica no movimento associativo estudantil. É uma pessoa de excelência que esteve na Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, foi sua vice-presidente e foi uma excelente deputada no Parlamento também durante 2 mandatos. Em termos de Assembleia da República, o que é que o marcou, Firmino, enquanto deputado por Braga? O que me marcou foi, de facto, perceber como as coisas funcionam. Nem tudo aquilo que se vê reflete um conhecimento aprofundado da Assembleia da República. Porque você ali contactava com todos, certo? Com todos e em todos, como na política, claro. com uma rara exceção, eu sempre saí, para onde entrei, sempre saí com muitos amigos. Quer fossem do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, do Partido Socialista, fossem de que partido fossem, do CDS, naturalmente saí sempre com mais amigos do que quando cheguei. Isso diz bem da capacidade do nosso relacionamento com as pessoas. Política é política, amizades são amizades, claro, não é? Eu reconheço que o que é mais virtuoso e que reflete, de facto, a importância da Assembleia da República é o trabalho parlamentar a nível de comissões. É um trabalho incessante, sem horas, e que tem como missão principal, de facto, fazer as melhores legislações para que se possam refletir na vida e no cotidiano das pessoas. A Assembleia da República, na sua perspectiva, é bem divulgada nos poderes de comunicação social? Eu penso porque a imagem que passa, são deputados, são, como sabe, são 230, o que é que lá estão a fazer?
não há um bocadinho também de desinteresse da comunicação social que se calhar poderia dar mais voz à Assembleia e aos deputados para transmitirem cá para fora o que estão a fazer? Pois, mas a Assembleia também deve puxar por esses galões para que falem do que de bom se faz, que de bom se faz na Assembleia. De facto, nem tudo são rosas no desempenho diário de cada deputado e dos grupos parlamentares, mas de facto consegue-se, quando se colocam os interesses das pessoas e o interesse nacional acima de tudo, consegue-se sintonizar, por exemplo, ter um consenso absolutamente alargado no que diz respeito à Europa, no que diz respeito à recente invasão da Rússia na Ucrânia. Houve uma sintonia quase que, eu diria que total, salvo uma rara exceção, por motivos que eu não aceito individualmente, mas que refletem de facto o princípio da diferença e o princípio do respeito também que a Assembleia da República reflete. Na sua esmagadora maioria está sintonizada e coloca de facto a Europa, o mundo e os cidadãos portugueses em primeiro lugar naquilo que é o seu desempenho diário. E no seu desempenho diário eu devo-lhe dizer que o trabalho, mais uma vez, das comissões parlamentares, 100 horas, de facto, tendo em vista procurar políticas de melhoria em todas as áreas de intervenção, eu penso que é um mérito reconhecido por quem serviu à Assembleia da República durante todos estes anos. E deixe-me dar-lhe nota que um facto muito positivo que envolve a imprensa, que envolve a Assembleia da República, todos os partidos sem exceção, é o Parlamento Jovem que vai às escolas, que consegue agregar numa iniciativa tão importante como esta de ter uma perspectiva de fora para dentro da Assembleia através da juventude, que a Assembleia recebe todos os anos em maio aqueles que nos seus distritos, nos seus concelhos, nas suas escolas foram divulgando as suas ideias e tentando conquistar força para as poder implementar. Isso reflete-se depois no encontro nacional dos parlamentares jovens na própria Assembleia da República. É um movimento que não pode deixar de reconhecer em Almeida Santos e Barbosa de Melo, sobretudo estes dois deputados, com a deputada Julieta também do Partido Socialista, que foi das primeiras, ou a primeira deputada. O Almeida Santos e Barbosa de Melo, que eu conheci muito bem. Exatamente, e que são responsáveis de facto pelo impacto e pela característica positiva nesta relação entre os jovens, as escolas, as suas cidades e as suas vilas e freguesias, refletindo no Parlamento aquilo que pensam que será o melhor para cada uma das suas terras e para o nosso país. É um movimento e uma iniciativa fantástica que recolheu destes deputados ilustres, quer o Barbosa de Melo, quer Almeida Santos, um apoio sistemático e contínuo que ainda hoje é relembrado no bom sentido na Assembleia da República. Diga-me, antes de entrarmos no tema que também nos trouxe aqui, que são as festas de São João que vão começar já, mas antes de falarmos disso, deixe-me perguntar-lhe uma coisa pessoal. Tem 67 anos de idade, está com as festas de São João, qual é o seu futuro? O meu futuro é acreditar, é acreditar que... Em termos de colaboração, continua a colaborar? Eu continuo civicamente a ajudar todos aqueles que precisam. Sabe que eu, enquanto deputado, na segunda legislatura parlamentar, na 15ª, eu criei um gabinete que se chama Conversas no Largo. O gabinete não é um gabinete clássico, com cadeiras e com uma secretária para atender os nossos concidadãos. É um largo mítico da nossa cidade, o Largo da Senhora Branca, que acolhe já, vai para 3 anos, esta iniciativa que ouve os cidadãos, que ouve as instituições e que ajuda. De facto, este movimento, que é um movimento cívico que nasceu
enquanto intervenção como deputado parlamentar na 15ª legislatura, e que perdura e há de perdurar enquanto eu por cá andar também. Mas devo-lhe dizer que já registou ajudas quer no nosso território, quer na Turquia, quer na Ucrânia e, muito recentemente, mas de forma muito positiva e participativa por parte dos cidadãos e empresas de Braga, em Santo Tomé e Príncipe, nomeadamente com a digitalização do sistema informático do Hospital Aires de Menezes, que é o hospital principal de Santo Tomé, e que recebeu de Braga equipamento suficiente para se começar a trabalhar questões tão importantes como a observação dos doentes e o seu percurso de vida também, que é importante para quem trabalha na medicina. E estamos na fase final de conclusão, porque recebi, em nome da iniciativa Conversas de Largo, um pedido de ajuda para, com 15 computadores e 7 impressoras, completar não só o serviço de digitalização do Hospital Aires de Menezes, mas também de um centro de saúde periférico que necessita também de meios para poder desenvolver respostas mais positivas para os seus concidadãos. Lá estaremos e faremos chegar, ou por via aérea ou por mar, a ajuda que viermos a recolher em breve para completar a ajuda que fizemos para com o povo de Santo Tomé e Príncipe. Mas onde houver alguém que necessite da minha ajuda, da nossa ajuda, eu lá estarei. O meu futuro será desenvolver, seja o que for, para ajudar os outros a minorar as dificuldades de vida. Firmino, você tem que estar no ativo. Claramente. Tem que ser tipo Bernardo Reis. Claro, não, o Dr. Bernardo Reis é uma pessoa única e de serviço público meritório, muitas vezes distinguido pelo mérito do seu trabalho, da sua coragem e da sua resiliência, portanto não posso comparar de facto a uma pessoa enorme em termos de intervenção social, mas vou fazendo o que posso e não abdico de, podendo fazer eu. Ajuda. E deixe-me dizer-lhe que, que no âmbito da minha intervenção na Câmara Municipal, na Ação Social, eu consegui criar uma resposta a pedido de uma pessoa muito amiga, que pode naturalmente estar a ouvir-nos, esposa também de um grande amigo meu e pessoa conhecida de Braga, que me pediu uma audiência, não tinha marcado e identificando o problema, recebia na hora. O que pretendia era que, não havendo, portanto, uma resposta de ajuda complementar às pessoas que são as chamadas cuidadoras de quem precisa de ser cuidado, portanto, no caso era uma pessoa que tinha a mãe com Alzheimer e necessitava de alguma iniciativa que viesse arejar o dia-a-dia das pessoas que têm esta tarefa verdadeiramente hercúlea e corajosa. E, de facto, a questão que ela me colocou tocou-me profundamente e eu não descansei enquanto não descobri uma iniciativa conjuntamente com a Associação Alzheimer de Portugal e instituímos em boa hora o chamado Café Memória, que se desenrolou durante muitos anos. Vou falar nisso. Durante muitos anos na Brasileira, a Brasileira que nos deu uma ajuda importantíssima, assim como outros parceiros que nos ajudaram a consolidar o Café Memória, que pudemos desenvolver durante alguns anos na Brasileira, mas que depois se tornou pequena para a frequência que o Café Memória tinha todos os sábados, os primeiros sábados de cada mês. Mudámos para a Biblioteca Lúcio Carneiro da Silva, onde pudemos receber o dobro das pessoas que nos visitavam. Eu devo-lhe referir que visitavam-nos não só da nossa cidade, do nosso concelho, mas de concelhos que me recordo da Trofa, de Guimarães, de Ponta Barca, de Ponte Lima, dos Arcos de Alvés, pessoas que vinham dessas terras, tentar ouvir técnicos e pessoas habilitadas a poder falar com seriedade e responsabilidade do tema, que é ajudar quem precisa, sobretudo na questão de Alzheimer, e esse movimento só parou em 2020 por causa da pandemia.
mas ficou, a semente germinou e constituiu-se numa resposta através dos voluntários de excelência, pessoas com enorme coração, que constituíram a chamada Associação de Cuidadores Informais e Amigos de Braga, que hoje existe e que eu sou naturalmente um dos responsáveis a nível da Assembleia Geral, sou o Presidente da Assembleia Geral com muito gosto, e posso dizer que nunca me passando pela cabeça que não fosse servir os outros, hoje também posso dizer que na primeira pessoa sou cuidador com muita honra e estima por quem tenho de cuidar, porque a minha responsabilidade não abdico passá-la para ninguém que não possa eu estar em primeiro lugar. Aqueles que nos ajudam e que ajudam todos aqueles que precisam também, são os nossos anjos, que também são indispensáveis à nossa vida. E naturalmente todos gostamos de ter um anjo por perto, e quem não quer ter um anjo por perto. Podemos fazer e responder, mas é sempre bom alguém que nos ajude, como eu pretendi fazer com a tal amiga que me apareceu a pedir ajuda e que frequentava e frequentou durante muitos anos também a iniciativa Café Memória. Fica como registro para a história também. Ok, temos algum tempo ainda para falarmos também de um dos temas que vai ser atualidade a partir do dia 15, não é? 17 de junho. 17 de junho, as festas começam a 17 de junho, começam com uma semana de festa, Firmino. São 8 dias, mais concretamente. Eu diria que não, de festa podemos definir esse desígnio como momentos incríveis de participação. Tem novenas, tem um movimento religioso que é importantíssimo e que nós destacamos sempre como insubstituível, a parte religiosa, que este ano é homenageada nas ornamentações e iluminações. Os quadros bíblicos serviram de inspiração para que o Abel Rocha, seguindo a linha do mestre José Veiga, que celebraria, se estivesse entre nós, 100 anos de idade este ano. Então é como o centenário da Maria da Fonte. E vai ter na nossa programação, se falarmos em festa, vamos ter um momento de extraordinária importância também, uma exposição, por exemplo, no Palácio do Raio, refletindo toda a participação cívica e artística do nosso amigo saudoso mestre José Veiga, mas de facto temos um manancial de programação que atinge todos os públicos e todos os gostos. Poderia elencar, porque eu trouxe o programa para mas pode destacar alguns. Domingos Silva. Pode destacar aqui alguns, eu também estive a acompanhar, como eu sabia que ia ter lugar. O programa começando no dia 17, já hoje nós tivemos a escolher o Doce São Joanino, que teve um ilustre vencedor com um excelente doçaria, e um agradecimento a todos os participantes, mas já hoje tivemos atividades são-joaninas. Ontem estivemos a escolher os desenhos da iniciativa insubstituível, também de grande qualidade e categoria, que bate recordes todos os anos de participação, com os desenhos acerca da temática do São João, e depois vamos ter as quadras que vão ser avaliadas dentro em breve. Este fim de semana, portanto já dia 14, vamos ter a volta ao Minho, vamos ao Porto, à Estação São Bento, levar as músicas de São João e músicas populares no átrio lindíssimo da Estação de São Bento, com os bombeiros de São Caetano, que recuperam aquela mística do Colégio de São Caetano, que teve na sua banda um motivo de orgulho, e que nós desejamos que possa voltar a ter a sua banda, para se associar também à banda que nos honra com a sua vida longa, que é a Banda Musical de Cabreiros. Mas o programa eu destacaria, portanto, uma das partes, eu sem ir à questão artística dos artistas que são fantásticos, eu posso lhe dizer alguns, mas se me esquecer vai ter o Domingos que eu estou mais ou menos por dentro, que me ajudar. Vamos ter o Tório Carreira, vamos ter a Ágata, vamos ter os Sons do Minho, os Pegas, os Cantares ao Desafio, os Cantares ao Desafio, Encontro de Concertinas. Exatamente. E vamos ter a Cátia Guerreiro, deixe-me dizer-lhe só,
num momento único também de colaboração com o programa o Diogo Pizarra Braga também. 25, Capital da Cultura. Vamos ter o Diogo Pizarra, exatamente, vai-me lembrando, mas deixe-me dizer-lhe Da que... Cátia. A Cátia que esteve Guerreiro, aqui na Póvoa de Lanhoso em março. Braga é a capital portuguesa da cultura em 2025, como sabemos, e a Gala São Joanina vai ser, aproveito para dizer que a Gala São Joanina será no Teatro Circo às 21h30 do dia 18 de junho, portanto uma quarta-feira, aproveitem, é antes do feriado. Portanto, não há esta Gala São Joanina será o momento de estreia do espetáculo Chão, que dá voz ao nosso património comum numa viagem pelas sonoridades do fado, do canto alentejano e das tradições musicais que percorrem o país do Minho aos Açores. Neste encontro entre a terra e canto, unem-se Braga e Ponta Delgada, capitais portuguesas da cultura, e Évora, que é, como sabemos, a capital europeia da cultura, num tributo à riqueza imaterial de um povo. Entre o passado e o presente, entre raiz e identidade, Chão evoca a memória coletiva e celebra a força de um património vivo. Mais do que um espetáculo, Chão é um regresso à terra que nos sustenta, ao canto que nos une e à cultura que nos define. Tem este espetáculo a direção artística de Tiago Corado de Almeida, a direção musical Luís Pedro Madeira, teremos o Miguel Moura, Daniel Pereira, Cristo, Polifonias Minhotas e os Cantadores do Desassossego, também como participantes ativos, não esquecendo claramente uma artista consagrada no nosso país, que é a Cátia Guerreiro, que voluntariosamente se associa, não prescindiu da sua responsabilidade também em capitais da cultura e trazer a sua responsabilidade com a sua voz, que vai naturalmente tornar ainda mais interessante a Gala São Joanina, que existe e que tem no fundo também uma relação direta com as pessoas que, não podendo estar na gala e muitas vezes não podendo estar no São João pelas vicissitudes da vida, tem no Fundo Social São Joanino eu diria que uma forma de poder ajudar, nomeadamente a Cruz Vermelha com o seu projeto de Housing First, com casa primeiro para quem precisa, e que será entregue simbolicamente nesse mesmo dia, para além da distinção de ilustres cidadãos que nos dizem muito no que diz respeito portanto, às festas de São João. Faremos a entrega portanto, de parte da receita obtida no Teatro Circo. Este projeto, tenho que o referir como justo, é cofinanciado pelo Programa Regional Norte 2030. E depois temos muito mais. Eu não me cansaria e tomaria conta do programa. Agora sim. Para lhe falar na arruada que o Clube Raiz também vai fazer na nossa cidade, o Encontro de Gigantones e Cabeçudos, que já vai na 34ª edição, as oficinas criativas, a apresentação de um livro sobre, portanto, as festas de São João de Braga, que já vai na sua quarta edição, mas com livros diferentes. Já fizemos 3 livros ilustrados com a colaboração de jovens ilustradores que têm um impacto profundo no movimento associativo e nas escolas, onde nós fazemos a entrega para reforçar as bibliotecas e para que os jovens possam ter conhecimento e ficar ainda mais sensibilizados, como nós ficamos, das suas festas, que são as do São João, as mais antigas de Portugal. Leva muitos milhares de pessoas, de 23 para 24 é mais um bocadinho juventude a partir da 1h30 da manhã com o Diogo, não é? O Diogo Pizarra, que é bombástico também. Exatamente, é um artista de referência, como todos os outros são, e como aqueles depois, que já tivemos também o eram. Exatamente, como temos a Ágata, claro. Assim para salientar os Pegas, os Sons do Minho, os Cantares ao Desafio, como eu quis também, as concertinas, como eu quis estar a dizer, e o final é Tony Carreira, que é aquele artista que toda a gente quer ver, que toda a gente gosta de ver. Este ano foi um programa forte, o ano passado também, mas este ano ainda está mais forte. É um programa à medida do São João e do São João de Braga, que tem enormíssimas responsabilidades, já cá anda desde o século XII,
mais concretamente desde o ano 1150, são as referências históricas que existem sobre o São João, e a responsabilidade é muito grande. Este programa é feito, eu diria que com a adrenalina que o movimento associativo e os muitos voluntários que se juntam à Associação de Festas e não à Comissão de Festas. A Associação de Festas. Sabe porquê? Comissão de Festa normalmente chamamos Comissão de Festa, mas é Associação de Festas. Mas é uma associação que tem também, como já lhe disse, nos seus estatutos, a questão, para além da organização das festas da cidade, a questão social como uma preocupação latente e patente nas suas atividades que desenvolve diariamente. Este movimento aqui é causador, este movimento de movimento associativo Passo o Pleonasmo e de um conjunto de pessoas de bem que se juntam acreditando que é possível fazer mais e melhor sempre do que se fez. Eu diria que cada São João que temos é melhor do que aquele que passou, e naturalmente o de 2026 será melhor, com toda a certeza, do que aquele que iremos ter em 2025. Estamos quase no final, mas deixe-me aqui aproveitar, porque há uns dias atrás eu tive aqui no meu programa o Carlos Campos, que o Firmino conhece. Conheço, é responsável pelo encontro de Cavaquinhos. Ele falava capital do Cavaquinho. Exatamente, ele falava-me na motivação que tinha, porque ele faz isto com alma e coração. É isso. E voluntariado, não é? Exatamente, ele encaixa aí, é uma das pessoas que pertence ao grupo alargado da organização. Sabe que eu conheço o Carlos Campos há muitos anos, e a quem posso chamar malandro no bom sentido. Eu penso que é bancário da profissão, já o conheço. Exatamente. Já o conheço dessa atividade há muitos anos. É de facto uma pessoa também que se movimenta com os mesmos propósitos que qualquer pessoa que neste momento tem responsabilidades na associação de festa ou nos seus grupos de trabalho. Firmino, estamos mesmo no final desta nossa conversa que tivemos aqui. Eu deixo-lhe os microfones da Rádio União, a nossa voz, à sua inteira disposição também, para alguma coisa que queira dizer aos nossos ouvintes. Esteja perfeitamente à vontade, o espaço é seu. Muito obrigado por ter vindo. Eu é que tenho que agradecer, não precisa de vincular outra coisa que não seja o interesse daquilo que eu aqui vim representar, o interesse de uma festa que é a festa maior da nossa região, e eu diria que em termos de romarias e festas e tradições, o São João, tal como este ano, mais uma vez conseguiu registar a escolha do prémio 5 estrelas para regiões na área das festas, romarias e tradições populares. De facto, foi mais uma vez escolhida porque as pessoas reconhecem na organização do São João algo de diferente relativamente às festas que vão participando e que nós vamos conhecendo. É diferente, um dos ícones das nossas festas, para além de, eu nunca poderia deixar de dizer o desfile São Joanino, o cortejo São Joanino com o carro dos pastores, o carro das ervas e o carro do Rei David são momentos que ninguém quer perder. A procissão e a aclamação do São João Batista ali no Largo do Paço são momentos de grande sensibilidade e emoção que todos querem viver, e de facto, segundo os números da Associação Empresarial de Braga, demandarão a nossa cidade, portanto, neste período de festas, nestes dias que vão de 17 até 24, cerca de 1.300.000 pessoas. Eu só lhe vou dar nota que nós vamos ter as cascatas são-joaninas expostas no Centro Comercial Braga Parque. É só um local de concentração por onde passam, num fim de semana, mais de 60.000 pessoas. E, portanto, nós temos a garantia de que temos um público potencial de mais de 60.000 pessoas para verem a qualidade dos trabalhos que as instituições nos brindaram mais uma vez este ano com as cascatas. Mas, de facto, este movimento São Joanino é um movimento de todos, de coração, de alma, em que cada pessoa fala como o Carlos Campos e sente como eu sinto também o São João, como seu, mas partilhado e de todos sem exceção. Queria aproveitar a oportunidade também, se o Domingos Silva me permitir, para dizer que este ciclo de 7 anos termina em 2025. A minha responsabilidade
vai naturalmente ser passada a quem vier substituir-me, que naturalmente em 2026 ainda fará melhor do São João do que o São João de 2025. Mas quero deixar um enorme agradecimento e um abraço sentido ao meu amigo Ricardo Rio pela confiança que depositou na altura, colocando-me e a mais um conjunto de pessoas da nossa cidade com responsabilidades na organização das festas de São João, que são as festas da cidade. Um grande abraço, estive em missão porque acredito que é possível servir o nosso concelho e o nosso país de variadíssimas formas e também na organização de um evento como aquele que é o São João e que sai para a rua. Devo-lhe dizer que as festas que existem nas proximidades ou nos concelhos mais próximos, falando de Gualtarianas, a Festa das Cruzes ou a Senhora da Agonia, são organizadas por estruturas profissionalizadas dos próprios municípios. Nós, no São João de Braga, o São João é organizado por pessoas da sociedade civil que se juntam porque gostam do seu São João, querem agradecer tudo que o São João trouxe no ano que passou e desejar votos para que traga mais ainda no ano que se segue. Um grande abraço e obrigado a todos aqueles que, de forma muito interessada em passar o São João como um exemplo de vida a seguir também, e que ajudaram de facto a tornar inesquecíveis estes 7 anos. Obrigado, obrigado, obrigado. Sim, senhora. Firmino Marques, também não esquecendo que terá dia 21 o Festival da Antena Minho, o festival também que está envolvido nas festas de São João de Braga. Despedem-se o Domingos Silva, o Vítor Esteves, obrigado ao Firmino Marques também por ter vindo aqui à Rádio União, a nossa voz, uma saudação aos ouvintes da Antena Minho, um abraço também aos ouvintes da Rádio União, a nossa voz. Boa tarde, voltamos de hoje a 8 dias, se quiser. Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.